Você é pré-tribulacionista, você é mid-tribulacionista ou você é pós-tribulacionista? Em suma, você acredita que Jesus virá após a grande tribulação, no meio ou depois? Será que já não estamos vivendo a grande tribulação? O que é que você pensa sobre todos esses assuntos? É o conteúdo de hoje, é o vídeo de hoje que será divulgado aqui no nosso canal Edifique, e que você fique até o final conosco para mais um período de aprendizado, hoje falando sobre escatologia bíblica, uma aula sobre grande tribulação. Fique conosco até o final para que você aprenda muito mais acerca desse assunto. O assunto que nós estamos trazendo hoje é um assunto que traz diversas dificuldades para ser compreendido. Muitas das vezes nós, cristãos de muitos anos, nós não sabemos nem muito bem qual é o nosso ponto de vista em relação a isso. Então resolvemos fazer esse vídeo aqui no canal Edifique para poder atualizar você, para poder tentar aproximar você um pouco mais desse assunto, a grande tribulação. Jesus volta antes da grande tribulação, volta depois, volta no meio. Será que já estamos na grande tribulação? Tudo isso nós vamos debater um pouco, falar um pouco de maneira resumida aqui no nosso canal Edifique. Antes da gente começar, eu peço a você encarecidamente que faça esse vídeo chegar a muitas pessoas. Faça esse vídeo chegar nos teus amigos, nos teus parentes, nos teus familiares. E também se inscreva. Aqui embaixo tem o botãozinho inscreva vermelho. É só se inscrever, não paga nada, não tem nada. Se inscreva e nos ajude a fazer esse canal crescer cada vez mais. Primeiro nós vamos falar sobre pré-tribulacionismo. O que é a doutrina pré-tribulacionista? A doutrina pré-tribulacionista é a doutrina que diz que Jesus ele voltaria antes da grande tribulação. Ou seja, pastor, o que é a grande tribulação de acordo com a escatologia? A grande tribulação seria um período de tempo, que alguns imaginam que pudesse ser um período de tempo de 7 anos, nós vamos ver que isso é debatível também, mas um período de tempo na qual alguns eventos escatológicos estariam acontecendo, de modo que esse tempo seria denominado como o tempo do fim, uma marca do tempo do fim, uma marca do retorno de Jesus, uma marca do retorno de Cristo. 7 anos de eventos que talvez pudessem trazer certo espanto, sofrimento para toda a sociedade. E aqui, quando a gente fala de pré-tribulacionismo, agora que você entendeu o que é a grande tribulação, esse período de tempo, quando a gente fala de pré-tribulacionismo, seriam aquelas pessoas que acreditam que Jesus ele volta antes da grande tribulação. O que quer dizer isso? Isso significa que a igreja não passaria pelo período da grande tribulação. Esse período de 7 anos, que nós vamos ver que é debatível aqui na frente, não seria enfrentado pela igreja. Então Jesus ele voltaria antes da grande tribulação, a igreja seria arrebatada para viver com o Senhor, subiria com o Senhor, e somente os ímpios ficariam nesse período da grande tribulação. Esse período, resumidamente, é chamado de pré-tribulacionismo. Mid ou mesotribulacionismo, depende muito do termo. O que seria o mesotribulacionismo? Agora já aprendemos o que é pré-tribulacionismo. Antes de falar sobre o mesotribulacionismo, eu queria falar para você que nós aqui nesse vídeo não vamos adentrar muito profundamente no tema, porque nós estamos preparando um conteúdo teológico amplo para que você conheça sobre escatologia, que vai ser aqui mesmo no canal, um curso intenso para você conhecer sobre todos esses temas, grande tribulação, milênio, arrebatamento da igreja, como que ficam essas questões, você vai saber mais profundamente aqui no canal Edifique, aqui no canal do YouTube e também pelas nossas redes sociais. Então se inscreva aqui. Mesotribulacionismo ou mid-tribulacionismo, o que seria? Esse segundo conceito, depois que a gente aprendeu sobre o pré, é de que a igreja Jesus ele não volta antes da grande tribulação, ele volta no meio da grande tribulação. Então, se a grande tribulação seria um período de 7 anos, Jesus ele volta nos 3 anos e meio finais. Então, digamos assim, divida a grande tribulação em 2 grandes períodos. Você teria 3 anos e meio de um lado,
3 anos e meio de outro. Lembra você que enquanto eu vou falando, os versículos que baseiam cada uma dessas correntes teológicas, dessas visões, estão passando aqui na sua tela. Então Jesus ele volta no meio da grande tribulação, 3 anos e meio. 3 anos e meio seriam 3 anos e meio para esses meso-tribulacionistas ou mid-tribulacionistas. 3 anos e meio seriam 3 anos e meio de paz. O anticristo, ele aparece durante o início da grande tribulação e ele promove 3 anos e meio de uma intensa paz. Por isso ele será seguido por alguns, ou por muitos, né, digamos assim. E depois dos 3 anos e meio, ele então começa a instaurar um período de grande perseguição para a igreja. E exatamente neste período começa uma perseguição intensa, os 3 anos e meio final da grande tribulação, e nesses 3 anos e meio, antes que esses 3 anos e meio final comece, Jesus volta e arrebata a sua igreja. E só ficam aqui aqueles que conheceram a Cristo, que são desviados, os ímpios, né, que ficarão aqui em sofrimento. Então, em suma, mid-tribulacionismo ou meso-tribulacionismo, nós temos os dois termos, é a corrente teológica que diz que Jesus volta no meio, meso de meio, tá vendo? Mid de meio, no meio da grande tribulação, a igreja é arrebatada no meio da grande tribulação e assim ela vai viver com o Senhor e os ímpios e os desviados ficam aqui nos 3 anos e meio final da grande tribulação, sofrendo grandes perseguições. Aqui estão os versículos que baseiam essas linhas, essas correntes teológicas. E a terceira corrente que existe em relação à grande tribulação. A terceira corrente que existe, uma corrente mais reformada, uma corrente mais voltada para os nossos irmãos presbiterianos, os irmãos calvinistas, essa corrente ela pensa do seguinte aspecto: a corrente pós-tribulacionista, que é o termo que é utilizado, acredita que Jesus ele volta depois da grande tribulação, por isso é pós-tribulacionista. Jesus então, ele retorna no final da grande tribulação, então a igreja ela passa por todo o período da grande tribulação. Ela passa pelo início, ela passa pelo meio, ela passa pelo fim. Há uma coisa interessante nessa corrente que a gente precisa pensar, entender. Para essa corrente pós-tribulacionista, para os irmãos pós-tribulacionistas, a grande tribulação não necessariamente seria um período de 7 anos, como imaginam os pré-tribulacionistas, como imaginam os mid-tribulacionistas ou meso-tribulacionistas. Para essas duas correntes iniciais que eu te mostrei, a grande tribulação seria um período de 7 anos, não é isso? Mas para os pós-tribulacionistas, não necessariamente a grande tribulação será um período de 7 anos, será um período de tempo. Então, para os pós-tribulacionistas, esse período pode ser um período muito maior, 70 anos, 700 anos, 7.000 anos, 7 dias. Não significa dizer que seriam 7 anos. Seria um período de tempo que a Bíblia representa por 7 anos. Assim acreditam os pós-tribulacionistas. Para esses irmãos, Jesus ele volta depois da grande tribulação. Significa dizer que a igreja passa pela grande tribulação. Aqui é um termo, aqui é uma coisa interessante para a gente pensar. O que é de interessante para a gente pensar aqui? A gente precisa pensar, de acordo com os pós-tribulacionistas, se a igreja ela passa pela grande tribulação, há então uma certa possibilidade, uma certa, eu diria, uma grande possibilidade da igreja já estar vivendo a grande tribulação. Perceba que para esses irmãos, a igreja passa pela grande tribulação. Significa dizer que para eles, né, se isso por esse conceito deles, é possível que nós, para os irmãos reformados, que nós já pudéssemos estar vivendo o período da grande tribulação, uma vez que o anticristo ele estará instaurado, o reino dele estará instaurado mesmo antes da igreja ser arrebatada. Então, resumindo o vídeo, nós vamos ter uma aula completa sobre todos esses temas, sobre milênio, grande tribulação, sobre tudo isso aqui no canal. Você só precisa se inscrever para você fazer curso teológico aqui de graça, inteiramente grátis, conteúdo teológico de graça para você aqui pelo canal. Evidentemente nós teremos cursos separados, mas aqui pelo canal conteúdo teológico para você de graça sendo publicado aqui, sendo exposto aqui no nosso canal de YouTube. Resumindo tudo que a gente falou, pré-tribulacionismo, Jesus volta antes da grande tribulação. Então a igreja não passa pela grande tribulação, é Israel quem passa, a distinção entre os dois.
midi-tribulacionismo ou mesmo-tribulacionismo, Jesus volta no meio da grande tribulação. E é por isso que a igreja passa 3 anos e meio de tribulação na terra, mas é um período de paz, e 3 anos e meio depois, quando o reino do anticristo é instaurado, nesse momento a igreja não passa, a igreja é arrebatada. E pós-tribulacionismo, só lembrando para você, é a corrente teológica que diz que Jesus ele volta após a grande tribulação. Você poderia, não estamos dizendo que está, você poderia estar vivendo então o período da grande tribulação, mesmo sem saber, o reino do anticristo já poderia estar instaurado e você já vivendo esse período de acordo com a visão pós-tribulacionista. Qual dessas visões você acredita? Quais delas fazem parte do seu conceito bíblico? Diga aqui nos comentários, fala aqui comigo, dê a sua opinião, diga qual é que você acredita, porque a sua opinião será muito válida aqui nesse vídeo no nosso canal. Deus abençoe a sua vida, se inscreva no canal, quer aprender mais sobre escatologia? Se inscreva no canal e aguarde que nós estaremos por aqui divulgando mais vídeos acerca desse assunto para você. Fique com Deus, fomos!